para falar um pouco sobre bebedouro nacional anti-abelhas e anti-respingo, ou seja, tecnologia brasileira. Obrigado, Rodolfo. Boa tarde a todos. Alguns aqui já me conhecem, mas a grande maioria acredito que não. Meu nome é Rodolfo, eu sou dentista, sou observador de aves e fotógrafo. E como acredito que a maioria aqui tem a paixão na observação de aves e fotografia. Eu, junto com alguns amigos, nós formamos um grupo que chama Amigos das Aves. A gente costuma levar a educação ambiental, o estímulo do turismo na região de Barra do Piraí, Vassouras e região. E durante os nossos hobbies e coisas afins, a gente verificou que os bebedouros nacionais, em geral, eles têm uma grande deficiência com relação às nossas necessidades. Pode passar? Então, a gente verificou o seguinte: os bebedouros, eles podem ser verificados com relação às suas características físicas, do designer do bebedouro em si, o seu modo de instalação e os cuidados que o mesmo exige. Pode passar? Aqui eu separei alguns tipos de bebedouros para vocês verem com relação ao tipo de instalação. A maioria importados pode ser instalado em haste, mas a grande maioria são pendurados. Uma das características dos nacionais são esses excessos de estruturas que vão, de uma maneira geral, não tem tanta função de atrair os bichos, mas eles vão acabar gerando um acúmulo de sujeira. Pode passar? Então, o que a gente verificou? No Brasil, o designer do bebedouro brasileiro está muito ultrapassado. O bebedouro que normalmente ele é disponibilizado, vendido no exterior, ele é muito melhor, ele é muito com relação às aves no geral. O brasileiro ele é mais como um meio de venda mesmo, ele não é tão voltado para a ave em si, mas sim para vender. No Brasil tem muito dessa parte do acúmulo da sujeira. É uma problemática na parte com relação ao vazamento do líquido açucarado. Ele, de uma certa maneira, ele tem muita facilidade do acesso das abelhas europeias e africanizadas. E também eles não levam em conta as nossas abelhas nativas, que são pequenas e elas acabam entrando nele. Pode passar? Aqui são alguns exemplos que você pode ver. Ele tem aqui nitidamente um vazamento no encaixe. Porque esse tipo de bebedouro, como é que eu vou explicar agora? Além dessa problemática de vazamento ali pelo encaixe, ele também tem a problemática de que quando você tem uma diferença barométrica, uma diferença de pressão, ele começa a gotejar na flor. E aqui, por conta desse vazamento, você vai ter a atração das abelhas, o marimbondos. Pode passar? Você vê que, por ele ter o vazamento nas flores, você vai ter as formigas, vespas, abelhas. Pode passar? E no caso aqui, um exemplo das abelhas nativas, né? O tamanho delas, elas conseguem entrar nas flores e acessar ao líquido açucarado. E aí, você vai olhar no mercado para você poder comprar. Você vai ter bebedouros nacionais, importados, você vai ter de pendurar. Alguns é mais difícil você achar, mas eles podem ser fixados nas janelas por ventosas. E, como eu mostrei num outro exemplo, aqueles que são colocados em hastes na vertical.
esses dois estilos já são mais difíceis de serem encontrados para venda. E aí, com relação, conforme eu já falei, os problemas com relação à limpeza. Quanto mais você tem estruturas, pior é com relação à parte da limpeza, porque os animais vão estar circulando ali, vão estar levando a sujeira, vai criar um ambiente propício à proliferação de fungos, de bactérias. Pode passar. E recentemente eu estava lendo e o que foi verificado com relação à limpeza? Que se utilize só o vinagre branco e esponja para higienização. Muitas das vezes a gente utiliza uma água com uma proporção de água sanitária para higienizar, mas já foi visto que esse tipo de coisa, a água sanitária no geral, os compostos de cloro, eles fazem com que, dependendo do plástico, que é no caso dos bebedouros nacionais que utilizam um plástico de qualidade inferior, eles acabam fazendo a liberação do BPA, que é um composto que já é sabidamente tóxico. Já o que a gente preconiza estar produzindo, ele é a base de PET, ou PETG por causa da impressão 3D. E esse tipo de material, ele não contém o BPA, então ele é muito mais ecológico. Pode passar. E aí, aqui falando um pouco da limpeza dos bebedouros, com relação aos caninhos, utilizar uma escovinha, utilizar uma escova no geral para poder limpar o reservatório do líquido, pode passar. E falando com relação à parte ecológica do material do bebedouro, a maioria ela não é feita com plástico que seria bom para o meio ambiente. E no caso, a nossa proposta desse bebedouro, que no caso é um lançamento de um protótipo, não é um produto final, tá, gente? Por questões até de dificuldade de fazer ele na impressora 3D, teria que ser uma coisa mais industrial. O nosso intuito é estimular o reuso de garrafas PET. Pode passar. E assim eu verifiquei as particularidades, tudo, e procurei projetar um bebedouro que atendesse com relação às questões que a gente tem aqui, que são as formigas, as abelhas nativas. Pode passar. Vocês podem ver com relação, novamente, o exemplo das abelhas nativas entrando nas flores, as formigas e as vespas. Pode passar. E aí a gente chega na questão também do preço. Os bebedouros importados, a grande maioria, eles já são, de uma certa maneira, voltados com relação às abelhas no geral, as abelhas europeias e africanizadas, e com relação ao vazamento do líquido açucarado. Os nacionais, não. E aí entra uma questão de preço. Para você adquirir esses produtos, se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver que os produtos importados têm valores vamos falar, de 50 a 121 reais, pode passar, ou até mesmo um valor muito mais caro, pode passar. Já os nacionais, você encontra produtos de R$ 3,50 a R$ 42 reais, que foi um dos mais caros que eu achei na internet. Então, como que você vai competir, usar um produto de maior qualidade, de maior apelo ecológico com relação a um produto barato desse? Pode passar. E nisso a gente foi analisando os projetos que existem para poder tentar resolver essa maioria desses problemas com relação às abelhas e o vazamento. E ainda assim ter um preço acessível. Pode passar. Eu criei na impressora 3D
modelo e pedi ajuda a 3 pessoas que trabalham com o meio ambiente, que foi o Daniel Melo em Guapimirim, o Henry Miller em Ubatuba e acho que é Daniela Diniz em Juazeiro, na Bahia. E enviei para eles um protótipo para cada um deles testar lá e a gente ver se o que foi projetado, se realmente funcionaria. E aí lá durante os testes foi visto que os beija-flores de diversos tamanhos foram no bebedouro, como o tesourão, um dos mais comuns, né? O testa violeta, topetinho verde, que você vê que ele tem um bico bem reduzido, o beija-flor cinza, o beija-flor rajado, que já é um beija-flor com bico, um tamanho bem robusto. E aqui alguns exemplos. Você pode ver aqui o beija-flor verde, o testa violeta, o topetinho verde. Lá o rajado, isso com os produtos sendo testados. Pode passar. Além deles, pode ser visto a cambacica, ela consegue acessar mesmo sendo um bebedouro com restrições às outras aves. Lá o beija-flor canela, pode passar. E aí o único problema que foi verificado até agora, mas que foi, eu já até vi uma opção de correção disso, mas tem um certo empecilho na impressão 3D, mas dá para resolver. Com relação, quando o beija-flor e as outras aves, eles acessam ali, na volta, eles respingam nas flores. E aí as abelhas e vespas, elas vão ali naquele respingo, mas também não ficam muito tempo ali. Eles acabam indo embora. E uma das soluções seria fazer um sobressalto para quem quiser passar uma solução repelente na pétala, na flor ali, que não essa solução não vai conseguir contaminar o líquido e ainda vai afastar as abelhas. Pode passar? Aqui é o bebedouro lá em Guapimirim. Esse que seria o projeto final. O final entre aspas, né? O protótipo final. Depois isso ainda é possível de modificações. No fim aqui eu vou mostrar mais ou menos como ele funciona aqui, como montar ele. Pode passar? E meu agradecimento às pessoas que me ajudaram a testar e também a produzir o bebedouro, porque eu, apesar de tudo, eu precisei de ajuda do Gabriel, que ele tem mais experiência com 3D, então a gente foi chegando num acordo. Eu vou mostrar aqui mais ou menos para vocês como que ele funciona. Você pode pegar uma garrafa PET qualquer. No caso, eu fiz o pendurador para o uso de uma garrafa de 600 até 250 ml. Mas, modificando uma peça, pode usar até uma garrafa de 2, 3 litros. Mas, dificilmente você vai precisar ter o uso de uma garrafa com essa quantidade. A pessoa enche a garrafa, passa nesse primeiro aro, encaixou aqui o segundo aro, põe a tampinha, rosqueia o reservatório, virou e ele está aqui tranquilo. Eu vou colocar a florzinha nele aqui só para vocês poderem ver.
E aí fica basicamente o bebedouro. Ele é de fácil limpeza, você pode usar qualquer garrafa PET, você pode... Isso é uma certa maneira para você ter um uso a mais na garrafa PET, dar um prolongamento de vida à garrafa PET no geral. A minha intenção no início era reciclar a garrafa PET, produzir um filamento e fazer o bebedouro com ela, mas por questões técnicas é bem complicadinho isso, então eu preferi só estimular mesmo o reuso da garrafa PET. Quem quiser depois, eu trouxe alguns para poder, se alguém quiser comprar, vou estar lá fora, tá? Me perguntaram aqui com relação ao preço. É R$ 25 esse conjunto, tá?